Oi, gente, tudo bem? Saudações bakhtinianas para quem porventura deu uma chegada por aqui. Esse vídeo não é uma live, nem um encontro marcado, previamente divulgado. Oi, Alan, tudo bem? Eu simplesmente estava aqui, cá comigo, cá com os meus botões, refletindo sobre tanta coisa, sobre o momento assim que a gente está vivendo nesse cenário político todo, o quanto a gente está precisando respirar, oxigenar. E boa noite, seja bem-vindo. E aí eu bateu assim uma vontade de dialogar, de conversar, sabe, de estabelecer assim um diálogo comigo mesma, mas pensando em voz alta, né? Eu ia fazer um vídeo, olá, tudo bem? Seja bem-vindo, Mônica. Eu estava explicando aqui que não é para ser uma live, não foi nada marcado, pré-determinado. Eu estava aqui refletindo comigo mesma e justamente sobre esse momento que a gente está vivendo, que está tão complicado, e senti essa vontade de troca, né? E enfim, não estava planejado, né? E ao mesmo tempo isso mostra que é a escuta do nosso corpo, né? O quanto é importante a gente se escutar e escutar o nosso corpo, né? Pensei em fazer vídeo posteriormente até para falar algumas coisas, mas achei melhor abrir aqui porque eu pensei assim, se tiver alguma outra criatura assim como eu que esteja por aqui e possa de alguma forma se beneficiar assim dessa troca, desse diálogo, né, que seja muito bem-vindo. Então, bem-vindo a vocês que estão aqui comigo nesse horário. Eu estava justamente pensando na beleza dos diálogos todos, né? Eu, assim, criei o canal e eu tenho conversado há pouco tempo, né? O canal, em fevereiro, ele surgiu. Mas desde então eu venho conversado com tantas pessoas e esses encontros têm sido tão ricos, tão gratificantes, que eu me sinto tão privilegiada, assim, de estar conhecendo tanta gente bacana, com tantas propostas interessantes e a gente se sente um pouquinho mais próximo, né? De ser um ser humano, assim, através dessas trocas. Então, eu fiquei pensando muito nessas questões todas e tenho revisitado muitas coisas que eu escrevi há um tempo atrás e das minhas pesquisas mesmo, ou mesmo devaneios, porque eu também escrevo, não só em termos de escrita acadêmica, né, enfim. E como é bom a gente poder revisitar essas novas versões da gente mesmo, né? Eu estava revisitando algumas coisas que eu escrevi porque eu comecei até a fazer uma análise do filme Parasita no canal. Não sei se algum de vocês já deu uma olhada lá. Ainda não concluí, a gente vai seguir até conversando sobre isso. E aí eu me deparei com uma reflexão ali que eu tinha escrito na época do meu doutorado, da escrita da tese. Vou ver se eu consigo abrir aqui para compartilhar com vocês. E que eu achei que fez um sentido assim com esse momento que a gente está vivendo. Tem muito a ver com o contexto do filme, né, que fala justamente desse olhar parasitário assim que nos acomete, né, a todos nós que vivemos nesse mundo capitalista, né, e consumista, enfim. O filme nos faz refletir sobre muita coisa. E aí eu me deparei assim com um excerto, uma parte do que eu tinha escrito naquela época, que eu estava justamente revisitando, pensando no Parasita e em muitas outras coisas. E aí é um trechinho assim, só para compartilhar com vocês, já que vocês estão por aí. Oi, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o trechinho diz o seguinte: como se vive em um contexto capitalista, prossegue
árdua a tarefa de, como lembra Faraco, foi uma leitura do Faraco que eu fiz na época, depois eu deixo as referências, tá? Viver num mundo pesadamente monológico, sem ser arrebatado justamente pelas tendências monologizantes provenientes do modelo de vida sugerido por esse mundo. Logo, sentir-se parte de um mundo diverso, regido pela polifonia, exige um exercício hercúleo no sentido de perceber o discurso monológico não como força inquestionável, verdade absoluta, nem como voz reclamante de uma hierarquia. Faz-se necessário perceber o discurso monológico na sua indiscutível existência como tendência centralizadora do diálogo que, justamente por seu antagonismo discursivo, propicia a revelação de força contraditória a ele e, portanto, a heterogeneidade comunicativa. Então, isso ressoa muito, né? Acho que em todos nós, esse momento todo monológico, assim, estridente que a gente está vivendo, né? Que todos nós estamos sendo submetidos. E eu fiquei pensando justamente, então, nesses encontros todos, nas reflexões que tanta gente tem me trazido através. E assim, gente, diálogo que vai surgindo a partir do próprio diálogo, né? Isso é que é fantástico, né? Essas pontes que a gente passa a criar entre nós, através da comunicação, da linguagem. A linguagem é aquilo que nos une, né? De uma forma muito especial, né? 24 horas por dia a gente é constituído por linguagem, através dela, então ela perpassa tudo em nós, né? E aí eu fiquei pensando e fiquei aqui divagando sobre isso e resolvi vir, até porque eu já queria falar sobre algumas questões, porque ao ler esse trecho e pensar em todas essas coisas, eu acabei, né, com isso, pensando muito no Entre Vozes e no próprio canal, né? Eu já escrevi sobre o Entre Vozes ali, um texto breve, assim, explicando o que é a proposta, né? Já falei também na introdução, lá o meu primeiro vídeo do canal, lá no YouTube, né? Então já dei uma certa ideia, assim, da proposta do canal. Mas esse trecho, de certa forma, me trouxe um pouco esse pensamento, assim, é uma boa oportunidade, eu acho, de falar um pouquinho mais sobre o que é a proposta do canal e do próprio Entre Vozes, assim, de uma forma mais íntima, né, aqui entre nós mesmo. Como eu disse, isso não é uma live, não foi um encontro marcado, nem divulgado para falar sobre isso. Mas eu queria trazer, assim, essa questão, essa nossa questão, assim, algumas questões, né, em torno disso tudo que eu venho falando aqui. Então, assim, uma das coisas que eu quero reforçar é, assim, o meu objetivo, não só com o Entre Vozes, claro que vai ter especificidades, né, do quadro do Entre Vozes, que faz parte do canal, mas eles ambos têm uma proposta similar, né, um fio condutor, que é justamente não quero um canal para debater teoricamente, né? Não é um canal que é para discutir conceitos, né? A gente trazer essa teoria e ficar, né, explicando o que é dialogismo, o que é polifonia, por exemplo, né? É um espaço, né, para que a gente possa partir da vida viva, né? Partir da vida concreta dos contextos em que a gente vive, das nossas práticas, né? A gente poder, e através disso, trazer esse Bakhtin, né? Trazer esse Bakhtin para esse olhar mais íntimo, que não é propriamente o da academia. Claro que às vezes vai ter esse olhar também, né? Principalmente no Entre Vozes, em que eu
tem a participação de outras pessoas que às vezes também trabalham com Bakhtin, e aí realmente a gente pode debater isso de um ponto de vista mais conceitual, né? Mas é sempre a ideia é a gente partir justamente daquilo que nos move, daquilo que nos toca, cada um com o seu fazer, cada um com as suas práticas, né? E poder a gente também compartilhar esse olhar, né? E eu não queria um canal que fosse também exclusivamente para eu falar sobre as minhas pesquisas, os meus olhares, aquilo que me toca a partir só das minhas vozes e dos meus olhares, né? Eu gostaria muito que o canal, claro, além de contar com esses meus exercícios de reflexão, que eu quero, na verdade, tratar como um momento de compartilhamento com quem tá querendo somar, tá querendo fazer parte dentro dessa história do canal, de a gente dividir esse espaço, óbvio, né? Mas ser também um espaço em que o outro pode chegar a qualquer momento, né? Assim, ser um espaço em que o diálogo, né, vai ser privilegiado sempre, né? Priorizado, né? Vai ter esse espaço sendo mantido, assegurado, né? Então, assim, e aí, claro, Bakhtin muitas vezes não é conhecido, né? Mesmo dentro da academia, né? Em algumas áreas, ou não é tão explorado. Então, a ideia é justamente a gente trazer Bakhtin para esse espaço mais íntimo, mais próximo da gente, né? Ainda que ele reverbere, né, de alguma maneira na academia, depender do trabalho com quem eu estou conversando, né? No caso dos Entre Vozes, que eu chamo alguém para participar, ou que alguém manda sua proposta, né? Então, assim, esse espaço de diálogo, né, da gente partir de um corpus, de um objeto, para daí refletir sobre Bakhtin, sobre os preceitos, sobre as diretrizes, sobre caminhos, sobre olhares, e aí o meu olhar vai ser mais um olhar, né? Ele é mais uma possibilidade em contato com tantas outras possibilidades de diálogo que a gente vai encontrar na voz desse outro, né? Que eu não vou ter só em mim mesmo, né? Então isso é muito importante. Ai, gente, é muito importante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Parabéns pela proposta, sempre rica e banhada na alteridade. Ai, muito obrigada, gente. É muito gratificante, assim, ouvir. Eu falo ouvir vocês, né? Porque eu me sinto ouvindo, né? E escuta. Então, esses retornos são muito importantes para mim. Porque a gente é aquilo, né? Se a gente pensa em Bakhtin na própria vida, a gente sempre, também quando a gente enuncia pensando no outro sempre, né? Mesmo quando a gente escreve pra gente mesmo, a gente tá conversando com um outro nós mesmos ali, né? Então esse outro tá sempre presente, né? Então, enfim, tem tudo isso. Aí eu já vou divagando, tá, gente? Ai, perdoem, tá? Eu já vou indo para vários espaços. Então, assim, gente, só para esclarecer um pouquinho do Entre Vozes, a proposta é o seguinte, né? Não sei quem já tem acompanhado, acho que já está sentindo qual é a vibe, qual é a atmosfera. Mas, assim, tem algumas pessoas que estão entrando em contato comigo e tem uma apreensão pelo fato de não ser bakhtiniano, né? Não ter um conhecimento prévio de Bakhtin. Gente, não é necessário, tá? O Entre Vozes é o seguinte, é nada mais do que essa vontade, essa necessidade que eu tenho de dialogar com outras pessoas a respeito de vários assuntos, né? Essa curiosidade, além da necessidade e da vontade de dialogar, é a curiosidade de saber do outro. Né? Acho que às vezes a gente fica tão. E aí, linkando com aquela observação de monologismo e dialogismo, né?
Às vezes a gente fica tão centrado na gente mesmo e é tão importante a gente olhar para o outro. Eu acho que é um momento que o mundo está nos pedindo essa sensibilização, né? Que a gente enxergue o outro como potência, né? Para que a gente veja na soma dos nossos olhares, na soma dos nossos dizeres, algo maior, né? Que a gente pode transcender juntos, né? E não ver o outro como alguém com quem eu vou rivalizar ou que eu vou competir, né? Enfim, se eu tenho uma abordagem de trabalho, enxergar esse outro como alguém que, né, ameaça o que eu faço pelo simples fato de ser diferente. Né? Então a gente tem muito isso em Bakhtin, né? Essa é a proposta de olhar dialogicamente, né? Na contramão desse monologismo, né? Dessa tendência centralizadora, né? Então isso é muito importante. Então o Entre Vozes, ele nasce então dessa vontade de diálogo com pessoas de várias áreas do conhecimento. Aqui não tem nenhuma delimitação em relação a isso. Pode ser do direito, pode ser da agronomia, não importa, gente. Aqui quem quer participar do Entre Vozes nessas lives que eu tenho feito é justamente essa proposta, tá? É de a gente, eu acho assim, ó, diante do momento que a gente está vivendo, é tanto uma rede também colaborativa, no sentido de eu quero dar esse espaço no canal para uma voz que não seja só a minha, né? Assim, personificando aqui Marice, pesquisadora, doutora, não. Eu quero que haja esse diálogo com outras vozes somadas às minhas para que a gente aprenda juntos, para que a gente consolide conhecimentos juntos, para que a gente possa, através de uma rede colaborativa, né, justamente alcançar outros espaços juntos, né, através dessa potência das relações dialógicas mesmo. Né? Então, o que cada um tem para oferecer, né, para o mundo? De que forma a gente pode contribuir de alguma maneira nesse mundo? Eu estou pensando muito nessas situações, gente. Assim, não tá fácil, né? Os tempos de hoje são tempos duríssimos. Não é a primeira vez, infelizmente não vai ser a última. Mas a gente ainda como ser humano tropeça tanto às vezes, né? Eu não sei o que vocês acham, gente, mas assim, a gente tropeça tanto nesse olhar dicotômico, sectarista, né? E eu acho que cada vez mais a gente deve incentivar todas as propostas de diálogo, de pontes. O mundo precisa disso, né? Então, quando eu pensei no Entre Vozes e no canal de modo geral, tá? As duas propostas, elas fazem parte desse mesmo espectro, né? É justamente isso, é poder dialogar com pessoas de várias áreas do conhecimento. Não é necessário que a pessoa que queira participar tenha um conhecimento prévio de Bakhtin, então reiterando, tá? Porque às vezes é uma dúvida, né? Já teve algumas pessoas que entraram em contato comigo para perguntar, então não é necessário, né? Obviamente, quem tem esse conhecimento de Bakhtin, que pesquisa Bakhtin, que está nesse processo, claro, cada vez mais vai somar, né? Vai ter esse olhar desse outro também trazendo essa leitura de Bakhtin junto. Mas se não, gente, não tem problema nenhum. Justamente eu me proponho a fazer a moderação, a articulação entre as ideias. Então, a proposta é que cada um possa falar justamente sobre as suas práticas. Pode ser sobre a sua pesquisa, pode ser sobre seu trabalho, o seu fazer diário, pode ser sobre uma rotina, enfim, práticas de modo geral, interesses, sentimentos, desconfortos.
é amplo, viu, gente? É o que toca em cada um. Tocou, quer participar, quer dialogar, vem. E ao mesmo tempo não é também algo aleatório, né? Tem um propósito, que para mim é um desafio como não só como pesquisadora, mas como ser humano mesmo. É um desafio para mim através então desse diálogo que eu estou propondo, né? Que a gente veja onde é que está a Bakhtin aí, né? E que a gente possa estabelecer esse contato. Então a ideia, como eu disse, não é discutir teoricamente. Então por isso não existe a necessidade de que a pessoa com quem eu estou falando saiba sobre Bakhtin, né? Eu vou, a partir do que cada um vai trazendo, estabelecendo essas articulações dentro, claro, do que eu vou enxergando, que é mais um olhar, né? Tem muitos de vocês que também estão aqui, conhecem Bakhtin e vão pensar muitas outras coisas e vão poder contribuir junto, né, nessa rede, com coisas talvez que eu não tenha falado ainda, com coisas que eu falei de alguma forma vão tocar, vão ajudar de alguma maneira nos processos de vocês, porque também é um objetivo meu, né, contribuir de alguma forma trazendo esse Bakhtin, né, para esse discurso mais íntimo, para que a gente veja justamente essas articulações que são tão importantes que Bakhtin mobiliza, né, sobre vida, sobre arte, que a gente consiga ver isso justamente naquilo que a gente está vivendo, para que não seja uma coisa tão distante da gente, né? E na minha opinião, Bakhtin às vezes é tão pouco explorado, gente, é tão pouco. Claro que tem muita gente que conhece, que trabalha, óbvio, tem muitas pesquisas maravilhosas, aliás, mas eu acho que quanto mais a gente puder democratizar esse acesso, melhor. Então, assim, eu me comprometi como uma pessoa que comprometida, né, com os estudos bakhtinianos de contribuir com eles, né? Então, eu estou fazendo aquilo que eu penso que pode ajudar nesse processo, né? E aí não é ajudar teoricamente, de novo, essa, né, pensando num ambiente propriamente acadêmico, apartado da vida, né? Bakhtin é filósofo, ele nos ajuda a pensar a vida, é uma forma de encarar o mundo, né? É um ponto de vista sobre o mundo, é uma maneira de a gente perceber, sentir o mundo, né, por uma via de maior sensibilidade. Eu penso isso, não sei vocês aí, gente, quem tá por aí quiser falar um pouquinho. Né? Então, é extremamente sensível o olhar de Bakhtin, né? Para a vida, para os fenômenos, enfim, é assim que eu enxergo. E, então, pensando nisso tudo, vem justamente esse convite, né? Para que quem quer participar, a gente poder falar de Bakhtin, mas claro, não se preocupem, quem não conhece, e aí quem nunca viu Bakhtin na vida ou ouviu falar, né, vai passar a ouvir, vai passar a conhecer e só aí, né, já valeu, assim, já valeu o meu propósito, né? Se uma pessoa que nunca ouviu Bakhtin na vida e sair daqui sabendo que existe um Bakhtin, né? Se eu for pensar em pessoas leigas que não conhecem, que ótimo, maravilhoso, fantástico. Se houver alguém aqui que estuda Bakhtin, se debruça sobre isso, né, e tá junto aqui e gostar, que a gente possa aprofundar os diálogos, que a gente possa entrar, que a gente possa também, gente, uma coisa muito importante, né, independente do nível, né, em que se encontra o nosso processo, né, eu posso ser pós-doutorado em alguma coisa, mas o conhecimento, ele nunca cessa, né? Não existe um limite, né? A gente nunca sabe tudo, não tem como dar conta de tudo, né? E que bom que não tem como dar conta de tudo. Então, assim, é esse olhar da gente estar sempre
esse conhecimento ele é provisório, né? Ele é sempre provisório, né? Ele vai sempre se transmutando, está sempre em movimento, né? E mesmo quem trabalha com Bakhtin, a importância da gente sempre estar revisitando os nossos olhares, as nossas perspectivas, né? Bakhtin já fala sobre isso também, a importância de a gente ver as coisas, uma mesma coisa sob diferentes ângulos, diferentes perspectivas. Para isso a gente precisa de um olhar flexível para a vida, né? Para as relações, né? E aí a gente volta para aquele trechinho lá do início, né? Dessa influência monologizante, né? Monológica, né? O quanto a gente precisa se desgarrar muitas vezes dessas concepções arcaicas, ditatoriais que a gente vive, né? Para que a gente possa dar voz a essa polifonia que está aí na vida, né? Que eu acredito não ser utópica, né? Essa polifonia está aí, essas vozes estão aí todas ao mesmo tempo e elas estão nos dizendo muita coisa e a gente precisa escutar, estar atento para escutar, né? Então, assim, gente, quem quiser participar do Entre Vozes, fica o convite, né? Aproveitando, já que a gente está por aqui, fica o convite. É bem fácil, gente, nada mais é do que quem pesquisa, gente, vocês que estão aqui. Daniel, você já falou comigo, pesquisa sobre Bakhtin também. O Alan trabalha com fotografia, né, Alan? Então, assim, gente, tem tanta coisa potencial pra gente explorar. E é bem fácil, assim. Quem quiser participar, trocar uma ideia comigo e com outras pessoas através do canal, basta, assim, ó, enviar um e-mail lá pro Bakhtin Artista. Eu deixei já na publicação os dados todos, tá? Mas o e-mail é bakhtinartista@gmail.com, ou pode mandar também através de mensagem ali aqui pelo perfil do Insta mesmo, tá? Sem problema nenhum. Basta dizer assim, ó, seu nome completo, a sua área, né, de formação, se tiver uma área específica, aponta lá, e qual é o seu interesse em termos de diálogo, tá? Resumidamente, assim, brevemente, tá? Questões que tocam, que chamam, né? Então, graduando em letras, certo, Alan? Que bom, colega, que bom que vocês estão aqui, né? Então, assim, basta enviar essa proposta super breve, não precisa maiores detalhes, não precisa escrever uma tese, tá, gente? Mandar brevemente esses tópicos, assim, de interesse, de diálogo, aquilo que enxergou conexões, sobre o que gostaria de falar, seja pesquisa ou não, seja tenha ligação com o Bakhtin ou não, tá? Como eu disse, sem problema. E destaca lá para mim a sua disponibilidade para a gente bater um papo. Como é que funciona? A gente bate um papo antes da live, tá? Só para aquele momento assim da gente se conhecer, sabe? Não é nem ensaio para conversa, até porque se a gente pensa assim em termos até bakhtinianos, né? A gente vai ver que mesmo que a gente ensaie uns cursos, quando a gente for falar de novo, nunca vai se dar da mesma forma. Esse papo antes é pra gente se conhecer mesmo, pra gente trocar uma ideia, né? Porque tem pessoas às vezes que eu convido, né? O Entre Vozes ele pode se dar de duas formas, ou convidar alguém, ou a pessoa mesmo propor, né, a participação, né, ser uma iniciativa autônoma. Eu quis fazer isso, né? No início eu não tinha pensado assim propriamente em colocar isso dessa forma, mas aí eu fiquei pensando, gente, eu queria uma maneira assim de que viessem pessoas para falar sobre si, sobre as suas práticas, seus processos, seus trabalhos, e sem necessariamente depender do meu convite. Então, por isso que eu abri dessa maneira. Obviamente, eu conheço muita gente, tem muita gente que eu já sei, assim, por justamente conhecer que dá muito assunto, que dá muito caldo pra gente falar, muitas coisas bacanas para discutir. Quem eu conheço, mas tem tanta gente tão bacana quanto que eu não conheço e que eu quero conhecer, justamente. Então, é justamente essa proposta,
tá? Então, basta colocar lá, a gente faz um primeiro contato, certo? Assim, sem... de boas mesmo, como a gente diz, um papo informal pra gente se conhecer, e ali é que a gente vai vendo essas articulações que vão surgindo, a gente já entra em várias articulações ali, porque geralmente surge muita coisa bacana, pelo menos é essa a experiência que eu tenho tido até agora com as pessoas que entraram em contato comigo, né? E já foi tão bacana, olha só, em pouquíssimo tempo teve a Marilice, que é educadora física, professora, ela faz um trabalho maravilhoso com dança moderna, com dança contemporânea, tecido acrobático, agora ela está envolvida com alimentação, então a Ayurveda com pensando esse corpo todo de maneira integral, que eu acho fantástico, né? Até espiritualidade a gente acabou falando, então eu acho fantástico isso. Polifonia na música, a gente chamou o André, teve a Rosana agora há pouco com a literatura pornográfica e Bakhtin, né? E vai vir tantas outras coisas bacanas na semana que vem, nessa semana agora, né? A Andrea com neurociência também, a gente acabou batendo um papo sobre a questão da dança do ventre. Então, isso é que eu acho bacana, gente, esse olhar heterogêneo, né? Esse olhar dinâmico, né? Para a vida, assim, para essas relações, né? A gente tem muitas posições, né? A gente transita entre muitos lugares de fala e a ideia é justamente de fazer esse intercâmbio, né, a partir dos lugares únicos de fala que a gente ocupa, né? Porque nós ocupamos lugares únicos e isso é muito precioso, né? Isso não pode ficar retido, é muito rico isso para ficar retido, escondido, engavetado, né? Então, tanto o Entre Vozes quanto o canal é justamente isso. É esse diálogo, né, que não deve parar, que não deve cessar. E é isso, gente. Não sei se alguém tem alguma dúvida, já que tem. Eu nem esperava que teria gente agora aqui, né? Eu ia, como eu disse, fazer só posteriormente algum vídeo, mas achei, então, em virtude ali dos meus devaneios, um bom momento para tocar nessas questões. E eu não tinha realmente feito ainda um vídeo especificamente falando sobre o Entre Voz. Acho que era uma boa oportunidade de tocar nesse assunto, fazendo essa relação com aquelas reflexões que eu compartilhei aqui no início. E é isso, gente. Eu espero que vocês sigam, né? Quem não conhece ainda o canal no YouTube, né? Tem muita gente que passou a conhecer através do Insta, né? Mas tem o canal no YouTube, ele é jovem ainda, ele é novo, mas ele tá sempre em movimento, graças a Deus, né? E a proposta é que siga assim, né? E para isso, né, a gente precisa justamente do diálogo, né? Então, essa é a minha proposta, que a gente dialogue, que a gente cresça juntos, que o canal possa servir como um espaço, literalmente, para que a gente continue fazendo arte juntos, né? Que seja um espaço em que a gente possa exercitar nossa empatia, exercitar mais humanidade, exercitar sensibilidade, né? Essa escuta do outro e a nossa mesmo, a escuta da gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente esquece também de escutar a gente mesmo, né? Não sei o que vocês acham aí. Eu vi que teve alguém que comentou alguma coisa aqui pra trás. Alan, não reparem, gente, que eu tô com problema de visão na córnea, tá? Então, tô bem cega. Eu acho que entendo sua necessidade de conversar agora. Eu estava indo dormir me sentindo um pouco mal por falta de um diálogo. Obrigado por essa conversa. Alan, eu que agradeço. Eu não pensei que haveria alguém aqui agora. Não ia levar tanto tempo assim o que eu ia dizer, mas aí, né, deixei fluir, porque eu tava falando justamente sobre isso, Alan, não sei se tu tinha entrado, mas eu tava falando justamente da escuta do corpo, porque eu tava com essa necessidade, assim,
né? Então pensei, não, se não tiver ninguém aqui não tem problema, vai ficar para depois, para quem quiser assistir depois, né? Quem se interesse vai ficar aqui no canal, né? Então, aí eu pensei, vai que tem alguém que tá se sentindo assim, justamente como eu, né? E tá por aqui e acha interessante, quer trocar uma ideia. Eu acho que isso faz parte dos nossos tempos também, né? Tá tão claustrofóbico às vezes viver, né? Assim, nesse ar assim tão pesado, tá tão denso, né? E que a gente precisa escutar realmente o nosso corpo, né? Se a gente tem vontade de falar, vai lá e fala. Se quer, tá com vontade de ouvir, vai lá e ouve. Filtra o que vai ouvir, o que vai interessar, aquilo que vai acrescentar, né? Se a gente pensa em Bakhtin, né? A gente está todo tempo avaliando, né? Isso é interessante também, né? A vida nos... Bakhtin tá aí na vida, né? É justamente isso, tempo inteiro a gente está avaliando, o tempo inteiro a gente está interpretando, né? O tempo inteiro a gente está se comunicando, se expressando, né? Mesmo quando a gente acha que não está fazendo isso, a gente está fazendo isso, né? A questão dos silêncios, né? Os silêncios comunicam também. E eu que agradeço por vocês estarem aqui também, porque eu não esperava, né? Eu não esperava que eu teria propriamente companhia aqui agora. Está sendo muito bom também falar tendo vocês aqui, né? Obviamente isso é o que me move, né? Vi que tem mais aqui. Outro aspecto, deixa só um pouquinho que eu me perdi. Só um pouquinho, gente. Aqui. Outro aspecto revolucionário em Bakhtin, já dizia Ponzi. Sim, sim, sim. Já sou fã. Muito obrigada, gente. Bem legal ouvir vocês. Eu amo filosofia da linguagem. Eu também, nós também, né? Proposta ótima. Muito obrigada, gente. E é um prazer ter vocês aqui. Né? Se puderem, como eu disse, eu tava falando isso, né? Uma coisa vai entrando na outra, não reparem. Existe o canal no YouTube, eu sei que eu tô sempre falando, né? Mas às vezes, gente, é impressionante. Eu não tinha ideia, né? Tem essa coisa do canal no YouTube e como as coisas por lá são mais lentas, né? Porque muitas vezes a gente super gosta de um canal, né? Mas a gente esquece às vezes de ir lá e clicar no se inscrever, no curtir, né? Às vezes deixar um comentário. Claro que não é sempre que a gente vai fazer isso, né? Mas tem muita gente que às vezes curte, dá um feedback super bacana, isso de modo geral, né? E não se inscreve, né? E é importante a questão do se inscrever no canal, né? A forma que o YouTube tem, que como sempre falam, né? Eu ficava pensando antes, né? Antes de ter canal, por que as pessoas sempre ficam repetindo tanto isso? Uma coisa tão simples de ir lá e se inscrever, né? Mas hoje eu vejo realmente como isso, e não é por mal, né? Não é nada pessoal, às vezes a pessoa super curtiu, mas esqueceu às vezes, ou não se deu conta, né? Às vezes até por ter outra rede, nós aqui, por exemplo, no Insta, tem vídeos que surgem por aqui, por exemplo, agora, né? Que eu tô vindo diretamente pelo Insta, às vezes acaba não indo lá, né? Então eu quero pedir a vocês que estão aqui, e mesmo aqueles que vão vir depois e que possam se interessar por esse vídeo, que tenham chegado até esse momento, se não se inscreveu no canal, eu vou pedir que se inscreva para nos ajudar a ampliar justamente essa rede, a gente se solidificar como uma rede forte juntos, né? Quem gosta, obviamente, quem está contente de fazer parte, né, desse canal desde já, então vou pedir que se inscreva lá, curte, compartilhe, né? Já temos aí a nossa programação do Entre Vozes. Em julho vamos ter a Adriana Falcão, vou voltar a falar sobre isso, né? Mas é assim, fantástico isso que está acontecendo. Depois eu vou explicar melhor, é assunto para um outro momento, mas assim, estou muito contente. Então, assim, ajudem também a esse diálogo se expandir, né? Porque é justamente essa a proposta, né? Que esse seja um espaço que a gente possa efetivamente trocar,
né? Trocar olhares, trocar visões, sentimentos, impressões, que seja um espaço onde a gente vai justamente exercitar esse olhar heterogêneo de maior respeito, de maior sensibilidade, como eu estava falando antes, né? No momento que a gente está vivendo esse caos assim no cenário político, que está assim nos esmagando às vezes, está bem duro isso, né? Então a gente precisa encontrar maneiras de dialogar, de resistir, né? É bem isso, assim, resistir. E para além da gente sobreviver, né? A gente precisa buscar incessantemente também qualidade de vida e não só sobreviver, né? E eu acho que a arte, né? Eu penso sinceramente que a arte ela liberta, né? O diálogo liberta as pontes, as parcerias, né? Aquilo que a gente pode construir juntos, né? Então, gente, é isso, tá? Quero desejar uma boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Quem quiser deixar comentários, perguntas, sugestões, tiver dúvidas, fiquem bem à vontade, mas assim, foi só um devaneio junto de um convite, junto de um desabafo, junto de reflexões, que surgiu agora num momento que nos uniu, né, de uma forma muito especial. Então, gratidão a todos vocês e fiquem todos bem, fiquem em casa. Quem pode estar em casa, fique em casa e a gente vai tecendo cada vez mais esses diálogos todos entre nós, que eles sigam cada vez mais fortes, mais potentes. Certo, gente? Um grande beijo para todos.